Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um projeto hoje? Que tal esse projeto? Um círculo e um raio, como se fosse um ponteiro de um relógio analógico, realizando voltas. Ou você pode também imaginar como se fosse um radar ou um sonar, enfim. Há várias possibilidades aqui e você vai aprender a fazer essa tela com esse ponteiro girando. Isso é visão computacional. Então, vamos lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Python Py e hoje vamos desenvolver mais um projeto usando a biblioteca OpenCV, uma biblioteca muito, mas muito útil na área da visão computacional. Bom, então nós vamos fazer um projeto aqui que seria fazer um raio e esse raio vai girar, né, dentro de um círculo, tá bom? Mas vamos ver como vai ficar na prática. Eu vou criar aqui um novo diretório e vou chamar de roda. Vou criar dentro do diretório roda um Python file, o arquivo main. E o nosso objetivo vai ser o quê? Vai ser desenhar, ou melhor, fazer, fazer com que um raio gire dentro de um círculo. Em linhas gerais, vai ser isso aqui. Parece simples, mas vocês vão ver que vamos ter que usar vários artifícios aqui da linguagem Python e alguns conceitos matemáticos, mas o resultado é muito legal. Então, o primeiro passo é desenhar a tela, né? Que vai conter todo o nosso conteúdo, o círculo, o raio, enfim, todas as funções. Desenhar a tela? Então, o próximo passo, desenhar o círculo, correto? Desenhei o círculo, o próximo passo é desenhar o raio. E aí, desenhei o raio, o próximo passo é o processamento, né? Que eu vou até colocar aqui, ó, processamento, né? Que é justamente fazer, vamos colocar assim, gerar o movimento de rotação, obviamente 360 graus, bom? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Temos que importar duas bibliotecas inicialmente, que é o OpenCV, né, que é a CV2. Se caso não as tenha importado, é só fazer no terminal, tá bom? Vamos ter que importar também a NumPy SNP. A NumPy vai nos permitir fazer essa tela aqui, ó. Então, tela, a variável tela vai receber NumPy, NP, o método full de preenchimento. Vou usar uma tela 300 por 300 com os três canais de cores. A cor vai ser um verde, esse verde que eu sempre uso, né? Vocês que acompanham os projetos já estão habituados a esse verde. E the type vai receber o NP, o int T8, beleza? E já vou deixar aqui bem no finalzinho do nosso código as duas linhas que vai permitir com que a tela que for gerada ela fique ativa para a gente, ela não feche. Então vai ser o CV2, primeiro image show, CV2 image show, vai aparecer tela, o título vai ser tela e vou passar com o parâmetro tela. Aqui eu criei a nossa tela. Agora eu tenho que manter ela ativa, que é o wait key 0. Vamos ver? Clico com o botão direito sobre main, sobre o nome do meu arquivo, né? Pasta principal, e run. E aí eu tenho aqui a nossa primeira tela. Perfeito, 300 por 300, então tá aí. Então aqui já foi, né? O nosso próximo passo vai ser desenhar um círculo. Note que nesse momento, nesse nosso projeto, eu não vou usar programação orientada a objetos. Estou usando bem sequencial aqui, tá? Bem procedural mesmo. Então, o que eu vou fazer? Desenhar um círculo. Um círculo tem que ter um raio. Então, vamos criar uma variável raio, que vai receber 100. Né? E, além disso, um círculo tem um centro. Né? Esse centro tem um ponto x e y. Então, eu vou colocar aqui, vai ser o nosso ponto 1. Vou chamar assim, ó, de x1. Nós vamos criar o x1 em 150 pixels. O y1 nós vamos criar em 150 pixels. Esses dois, né, são o raio. Bom, o raio são esses dois pontos, vai ser justamente onde vai ser desenhado o meu círculo, o centro do círculo. Então, vou até colocar aqui, ó,
centro do círculo x1, x1 e x2. Vocês vão entender daqui a pouco. Então vamos lá. Agora eu posso desenhar o meu círculo. CV2, chamo o método círculo, vou desenhar na tela. O centro vai ser o quê? O ponto do centro vai ser o x1, tem que colocar em parênteses, x1, y1. O raio vai ser o nosso próprio raio. A cor, vou colocar esse círculo, sei lá, todo preto, 0, 0, 0. E vou colocar ao menos um que é para preencher o círculo. Vamos ver como está ficando? Então está aqui o nosso círculo, né? Então note que, lembrando que a minha tela tem 300 por 300. Então x1 150, ó, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então x 150 está aqui, né? Traço esse eixo, e o y 150 está aqui no meio. Traço esse eixo, então a interseção desses dois pontos vai ser justamente, desses dois eixos, vai ser justamente aqui no centro. Então daí que o x1 e o y, ele não vai mudar, ele vai ser sempre 150 aqui. Posso mudar posteriormente aqui, né, mudando as variáveis, tá bom? O raio tem um tamanho de 100, então o raio ele começa do centro, vai até as extremidades do círculo, então tem 100 pixels aqui. Perfeito. Agora, deixa eu finalizar ele aqui, nós temos que desenhar o raio, né? E o raio, ele vai começar aonde? O raio ele começa no centro e vai até as bordas. Então o raio sempre começa aqui no centro, ou seja, o ponto do raio, o ponto inicial do meu raio, ele vai ser justamente o ponto inicial do centro do círculo, ou seja, o ponto do círculo, né, que é 150, 150, e o que vai mudar é justamente o ponto 2, que é o x2 e y2, que vai alterar. Então, à medida que eu vario, né, o ângulo desse meu raio, de 0 a 360, esse ponto P2, né, que corresponde ao x2 e y2, tem que estar variando a cada interação, tem que ficar sendo atualizado. É isso que nós vamos fazer. Então, desenhar o raio, que é uma linha, na verdade, nós vamos desenhar uma linha na tela, obviamente. Qual vai ser o ponto 1? Vai ser o próprio x1, y1, que nós definimos lá em cima. O ponto 2, então, o ponto 2 eu vou colocar aqui, deixa eu até colocar um ponto genérico aqui por enquanto. Eu vou fazer com que esse ponto ele esteja em x igual a 250, vocês vão entender daqui a pouco, e y 150. A cor desse meu raio eu vou colocar vermelho, vou colocar aqui um certo vermelho. E a espessura 2. Vamos ver? Bom, tá aqui, ó. Vamos explicar. Então, ponto 1, ok, ó, é a origem, que é o próprio centro, né? Mas o ponto final é 250 e 150. Por quê? O meu x aqui ele vale 150. O meu raio não tem 100, então eu somo mais 100 unidades no meu ponto x. Então ele vem para cá, ó, 250. O meu y, ele também vale 150 porque eu estou ainda na metade do eixo y, tá bom? Então quando eu fizer esse raio para cá, o meu x agora vale o quê? 150, porque agora eu estou exatamente aqui em cima, né? Então é como se eu tivesse reduzido essa distância, então 150. Já o meu y, ele já não está na metade, ele reduziu para cá, ó. Ele vai reduzir em 100 pixels. Então, o original é 150, vou reduzir 100 pixels, que é referente ao raio. Então, eu vou estar em 50. Então, esse ponto seria x igual a 150 e y igual a 50. Vamos dar uma olhada? Ó, só para a gente ver se está certinho. Então, conforme eu falei, seria x igual a 150 e y igual a 50. Né? Olha lá, exatamente isso. Perfeito? Então, vocês já entenderam que nós vamos ter que variar o ponto x2 e o y2, que seria o segundo ponto. Tá? Então, nós desenhamos o raio, tá tudo ok. Agora, vamos processamento, que realmente a gente tem que ter muita atenção aqui. Bom, então o primeiro passo é saber que nós vamos ter uma mudança de ângulo. Tá? O Python, ele trabalha, a maior parte das línguas, trabalha com o radiano, não em graus. Mas existe nós podemos aqui passar
uma função, nós podemos dar o número em graus e passar em radianos para que o Python faça o resto. Então, o que nós podemos fazer aqui? Vou chamar uma variável rad recebe i, vocês vão entender por que o i, onde o i é cada grau, vai de 0 a 360 graus, vezes pi, math.pi, basta você importar a biblioteca matemática, que é a math, vou dividir por 180. Essa, deixa eu importar aqui, ó, basta colocar o mouse aqui em cima e importar. Tá? Esse i, eu não declarei, vou declarar agora, i igual a 0. Não importei? Import. Agora sim, import math. Ou simplesmente você digitaria aqui import math, tá? Tanto faz. Essa relação aqui é uma relação matemática, você consegue achar nos livros aí. O que ela faz? Converte graus em radianos. Tá? Então, o meu i, por exemplo, o meu i aqui, ele vai variar de 0 a 360 graus. Entendeu? Então, para cada i eu vou ter um grau. E aí eu vou converter em radianos. E eu vou mandar para o programa calcular em radianos. Vamos dar uma olhada só para ver como está ficando? Então eu vou print rad. Opa, print rad. Vamos dar uma olhada. Vamos fazendo e verificando. Ó. Rad 0, porque o i igual a 0. Né? Radiano. Ou seja, aqui i igual a 0, vai dar 0 isso aqui. Enfim, então aqui está correto. Ou melhor, eu posso colocar aqui, ó, fazer um negocinho bonitinho, né? Para a gente não se enrolar aí. Graus, ó, o equivalente em radianos de i graus é rad. Eu tenho que fechar aqui. Então, por exemplo, i igual a 180 graus. São quantos em radianos? São quantos graus radianos? 3,14, que é o famoso π, correto? Ou seja, 180 graus corresponde a π. O valor de π é 314. E 360 graus tem que corresponder a 2π, que é por volta de 3,28, algo assim. Por exemplo, I igual a 360. Olha lá, viu? Ó, o equivalente em radianos de 360 graus é 6,28 radianos. E na verdade, seria o π, né? 2π. O π vai 3,14, 2π 6,28. Entendeu? Então, beleza. A conversão em si nós conseguimos. Né? Então, nós temos que depois fazer um loop. Por exemplo, for i, ou seja, para cada ângulo i num range de 360 graus, o que eu tenho que fazer? Exatamente isso aqui. Eu vou até copiar aqui. Obviamente, eu só vou tirar o print. Mas para cada ângulo dentro de um intervalo de 360, eu tenho que achar o correspondente em radianos. Tá? A gente pode até fazer aqui. Eu vou até fazer um print rad. Vou só mudar o intervalo. Vamos colocar aqui... vamos mandar brasa assim mesmo. Só para a gente dar uma olhada como vai ficar. Tá? Olha lá. Foram 360 interações. Né? Então aqui, essas duas linhas são essas... Cadê? São essas duas aqui. Né? Onde eu coloquei o equivalente. Aqui, ó, o equivalente em radianos. E começa com 360 graus. Então o equivalente em radianos de 360 graus é 6,28 π. Então, essa primeira tela, essa primeira linha, essa aqui. Aí depois começa a interação. Então, i igual a 1 para i igual a 0, nós vamos ter radiano igual a 0. Depois, i igual a 1, nós vamos ter 0,017. Por aí vai. Perfeito. Então, agora, nós estamos prontos para avançarmos para a próxima etapa, que é justamente calcular o valor de y, né, e x. Bom,
Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês o seguinte. Vocês devem lembrar lá do ensino médio, por aí vai, que um raio, esse raio aqui, ele pode ser decomposto em componentes, em x e em y, basicamente cosseno e seno, tá? Não vou entrar em detalhes, isso é matemática aí, vocês podem olhar, né? Mas nós vamos ter o seguinte, já vou pôr direto aqui, tá bom? X, ou seja, o x2 vai ser o ponto, a componente, né, do ponto 2, que é o x2, ela vai ser o raio, que a gente definiu lá em cima, vezes o cosseno. E o cosseno é math.cos. Cosseno. Por que não apareceu? Ó, é raio vezes math.cosseno. De quem? Cosseno de quem? De i. Tá, vou colocar aqui i. Deixe-me ajustar aqui as coisas. Já vamos colocar aqui para baixo. Tá, ou seja, eu vou calcular esse ângulo i, melhor de i, não, né, de rad. Esse ângulo i está em graus e eu vou ter um retorno aqui em radianos. Esse radianos eu vou usar para calcular meu ponto x2. Vocês vão ver daqui a pouco. Agora a segunda componente, que é o y2, vai ser raio vezes math.seno, seno de rad. Ok. Isso a gente pode gerar um vetor, mas eu acho que eu não vou mexer com vetor aqui não. Mas eu quero só colocar aqui ó, um print, para a gente ver, né? Um print x2 e um print y2, tá bom? Eu vou tirar aqui esse print r, melhor, eu vou colocar, mas deixa só 10 interações para não ficar muito poluída a tela. Vamos ver o que acontece, o que vai acontecer. Bom, primeiramente é bom dar nome aos bois, né? Deixa eu colocar aqui, ó, f, valor de x2, valor de x2, e aqui o print, valor de y2, né? Ok. Assim, uhum. Raio, tá dando errado aqui? Ah, tá. Faltou o fechar aqui. Nossa, a confusão, gente. Pronto, agora sim. Então vou fazer 10 iterações e vamos ver o que vai dar aqui. Bom, deixa eu só tirar esse rádio aqui. Então, ó, valor de x2 igual a 100. Primeira iteração em x2, conforme nós sabemos, é quando i igual a 0. I igual a 0, o radiano também vai ser 0. E aí ele vem para cá. O raio, que é 100, vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, vezes o raio, que é 100, dá 100. Então, x2 realmente é 100. Em contrapartida, o y é 0, porque o seno de 0 é 0, então y vai dar 0. E é justamente esse ponto aqui, né? Só que tem um detalhe. Você pode perguntar assim, mas espera aí. Esse ponto, né? Primeiro, nós vimos que, nesse caso aqui, ao primeiro momento, né? Ou seja, exatamente o i igual a 0, ou seja, o ângulo igual a 0 graus, nós vimos que o x está em 150, né? O x nesse eixo aqui da tela, 150. E o y também está em 150. Né? Ou melhor, o y está em 150 e o x está em 250. Bom, nós vimos, mas vamos analisar aqui. Este ponto, conforme nós discutimos, em relação ao eixo, note que é isso, nós temos duas referências, os eixos da tela e o raio aqui dentro da circunferência. Em relação ao eixo da tela, esse ponto é 250. Esse ponto é 250, correto? Porque é 150 da origem aqui, mais 100 dá 250. E o meu y é 150. Porém, na nossa lógica aqui,
quando o ângulo é igual a zero, meu valor de x2 deu 100. Óbvio, o cosseno de zero é 1, vezes o raio que é 100 dá 100. Mas, na verdade, eu tenho que ter 250 aqui. Então, perceberam que eu tenho que somar 150 unidades? E o y, o seno de zero é zero, vezes o raio que é 100 dá zero, então o meu y2 daria zero. Porém, meu y2 está em 150 pixels aqui, ó, de altura. Então, também tem que somar 150 aqui. Perceberam? Então, a ideia é simplesmente nós somarmos aqui, ó, 150 no y2 e 150 no x2. Vamos ver? Vamos dar uma bisoiada? Ó, agora bateu, ó. Olha que bonito, ó. Valor de x2, 250 pixels, que é o valor de x aqui, ó, tá 250. O valor de y, 150, né, que é justamente a metade da tela. Aí depois ele andou 1 grau, olha só, mudou um pouquinho, né? Deixa eu ver se ele... Bom, enfim, aí por aí vai, tá? Se eu fizer 360 graus, eu vou fazer 360 vezes isso aqui. Agora vamos ver o seguinte, já vamos adiantar aqui, vamos tentar ver esse raio se movimentando aqui. Então nós temos que a cada iteração apagar a imagem anterior, criar uma imagem e desenhar novamente o raio sobre ela. Então dentro desse for aqui, já posso apagar esse print aqui da vida, vou apagar, colocar um comentário nisso aqui, não sabe se lá, se no futuro a gente precisa. Fechar aqui. Então, dentro da minha estrutura for, deixa eu ver esse... Peraí, esse aqui está fazendo o que aqui, esse x2? Não precisa ficar aqui, eu apaguei ele. Dentro da minha estrutura for, eu tenho que desenhar primeiramente a minha tela. A minha tela sem nada. Cadê ela? Está aqui, ó, desenhar a tela. Então eu vou até... vou deixar aquela ali. E aqui dentro da minha estrutura, eu vou desenhar a minha tela. Então, desenhar a tela. Beleza? Vou conseguir o ponto x2 e o ponto y2 e tenho que desenhar agora o retângulo nessa minha tela. Isso dentro de uma interação. Então, tenho que pegar o retângulo, não, ou melhor, desenhar exatamente o círculo e a linha. Não falei retângulo, não sei de onde. Então, eu vou desenhar o círculo em si não vai mudar. Tá? O círculo em si não vai mudar, e vai mudar apenas o raio, que é a linha, que é justamente essa aqui, ó, né, que é desenhar o raio. Então, esse sim vai mudar, e eu vou desenhar ele por último, após eu conseguir o ponto x2 e y2. Então, aqui eu vou colocar o x2 e o y2. Perfeito? Vamos dar uma olhada, o que vai dar isso? Não deu nada. Então vamos ver como vai ficar. Ah, tá. Aí eu tenho que colocar essas duas linhas de comando para manter a tela ativa. Vamos ver se é isso. Deu um erro aqui. Está dando um erro de ponto 2 de sequência. Espera aí. Ah, óbvio. Porque se você olhar bem, os pontos eles estão decimais, né? São pontos flutuantes. E aqui no meu ponto para desenhar, eles têm que ser o quê? Tem que ser inteiros. Vamos ver como vai ficar então. Eles teriam que ser... Quer ver? Vou fechar isso aqui, fazer um comentário. E aqui, por exemplo, ó, posso já fazer um casting, passar tudo para inteiro. Vamos ver como vai ficar. No Y também. Vou rodar aqui só, sei lá, rodar só 5, só para a gente dar uma olhada. E aí... Ah, tá. Já sei. Ó, eu coloquei o Y igual a 0 aqui, então tem que apertar Enter para rodar aqui os pontos. Ó, tá, deu certinho, viu? Só tirar aqui e colocar, sei lá, 500 milissegundos só para vocês verem.
Olha lá os pontos lá. Então, a cada iteração dessa eu tenho um ponto x1, x2. Perfeito. E aí, novamente, eu devia ter mantido isso aqui. Porque quando ele acabar o loop, eu colocando essas duas últimas linhas de comando fora do laço de repetição for, eu vou conseguir manter a tela ativa. Beleza? Então, agora sim eu posso desenhar a linha, né? Ou seja, o raio aqui. Olha como ele está mudando pouquinho em pouquinho. Ah, e o detalhe, né? Tem um detalhe aqui que a gente esqueceu. Era para ir para cima, vocês se perceberam que está indo para baixo. Só uma questão de sentido. Mas deixa eu voltar aqui e colocar 20, olha, 20 graus. Cada interação é um grau. Então, por exemplo, vou colocar 45. E vou colocar aqui 100 milissegundos para andar rápido. 45 graus. Só que está indo para trás, para baixo. Ó. Ó, certinho. Bom, por que isso? É porque no meu Y aqui, basta... Cadê você? No meu ponto 2, eu tenho que colocar, se não me engano, é o menos aqui. Porque ele vai mudar o sentido. Isso. Olha só que legal, meu irmão. Fala sério, isso não é legal pra caramba isso. E vamos jogar agora 360 graus. E vamos deixar mais frenético, colocar 50 milissegundos. E a mágica está acontecendo. Olha aí que legal. Percebe que você pode até programar ou fazer uma lógica de um relógio analógico aqui? Então tá aí. Ó, e você tem um raio girando em torno do círculo. Tem umas certas ali na renderização, tipo uns aliasing, mas tudo bem. E eu posso melhorar mais ainda, jogar isso para 10 milissegundos. Ó, percebe? E a cada 360 graus é uma volta. Então eu posso até colocar aqui ó, uma variável chamada volta. Volta recebe 360. N volta. N, vamos colocar assim, ó, número voltas recebe N. E aí, por que que deu... Ih, recebe N, recebe zero. Então eu posso colocar aqui agora no meu range o número de volta vezes a própria volta. Então, por exemplo, n igual a 1, ele vai me dar uma volta, que é o que a gente acabou de ver. Uma volta, ó. Pá. N igual a 2, ele vai dar o quê? Duas voltas. Vamos aumentar isso aqui mais ainda, deixar para 1 milissegundo. Isso é rapidão. Vai passar uma, viu? E vai parar agora na segunda volta. Perfeito? Se eu quiser 10 voltas, não, 10 vai ficar aqui até amanhã, né? 5 voltas. E o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, a gente pode colocar um marcador. A cada volta ele vai acusar volta 1, volta 2. Ou seja, toda vez que ele passar pelo ponto x igual a 250, y igual a 150, eu posso contabilizar uma volta. Tá? Ficou legal, né? Por exemplo, não sei, vamos tentar mudar o raio para 150, mas aí vai alterar, né? Vai alterar, porque não alterou não, tá certinho. Olha que legal, 150. Eu estava pensando que teria que ajustar lá na função do 150, mas deu certinho. Fantástico, né? Então tá aí, ó. Isso é visão computacional. É uma ferramenta, você pode daqui tirar muito mais possibilidades. Vou colocar um raio, vou colocar o nosso raio 100. Nossa linha, por exemplo, cadê a linha? Linha. A gente pode colocar, por exemplo, a linha... Aqui é blue, né? Sei lá, um azul, né? Mudar um pouco. Azulado. Por aí vai. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar esse vídeo por aqui, mas
eu acho que esse projeto vale a pena a gente continuar, né? Fazer um adendo dele, tá bom? O que vocês acham? Deixe comentário, dê o like, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Python, Pai!